dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja bem, que esta aula seja esclarecedora e que você goste da nossa explicação, porque hoje nós vamos falar basicamente, sobre dúvidas frequentes quando se fala em pesquisa científica, tá? Então, nós recebemos uma primeira pergunta que é literalmente a seguinte, Como se seleciona o material da pesquisa? Veja, o material da pesquisa, ele vai ser o volume de textos que você terá em mãos para desenvolver o seu trabalho intelectual. Então, o nome que se dá a isso é estado da arte. Se você estiver no campo específico da literatura, comumente se chama fortuna crítica, Se você estiver no âmbito da metodologia, o nome deste garimpo de textos se chama levantamento bibliográfico. Bem, independentemente do nome que você queira dar, o exercício de acessar a base de dados, de garimpar os textos que são considerados pelo autor, o pesquisador, como textos adequados, é um exercício individual. Você nem pode esperar que a pessoa que está lhe orientando, que a pessoa que está ali acompanhando na metodologia de pesquisa, que aquela pessoa que se propôs a fazer a mentoria, ela venha a fazer esse levantamento para você. Por quê? Porque é nesse processo de fazer o levantamento que você vai se aprofundando, que você vai aí criando uma familiaridade com aquele seu tema escolhido. A segunda pergunta que nós recebemos foi: quais são os critérios para escolher este e não aquele texto? Veja, a primeira coisa que você precisa ter clareza é o seu problema de pesquisa. Com o problema de pesquisa em mãos e em mente, você vai ter a capacidade de escolher os textos. Por quê? Porque antes de mais nada, você foi capaz de escolher o seu tema, escrever o seu pré-projeto ou projeto, como bem queira, e fazer um estudo prévio. Com essa capacidade de conhecimento, essa medida, ela é adotada por você, pesquisador e pesquisadora. É o seu conhecimento prévio e a leitura que você tem sobre o assunto, assim como a sua capacidade de resumir e apresentar o que você quer estudar, que vai lhe fazer capaz de garimpar aqueles textos nas fontes e elencar o número de no mínimo 15 referências para leitura, aprofundamento e depois desenvolvimento da sua pesquisa teórica, ok? Então, quando você fala em ter um levantamento bibliográfico, quando você está dentro, de uma pesquisa científica, você tem em mãos um dos maiores desafios. Qual é o seu maior desafio? É dominar a metodologia do seu trabalho para desenvolver uma pesquisa científica bem qualificada. Por quê? Porque o projeto de pesquisa, ele precisa ter relevância científica, ter um problema necessário, algo que precise ser investigado, que não esteja bem resolvido. Então, é o pesquisador, aquele que está desenvolvendo o texto, que vai se familiarizar com aquele tema para fazer uma boa pesquisa, um bom levantamento de dados. Por isso que é necessário que você saia, deixe a sua zona de conforto e transite pelos caminhos metodológicos que você traçou, tá? E fazer aí o movimento, de alcançar a originalidade acadêmica. É algo que todos nós buscamos. Como se dá essa originalidade acadêmica? Inediticidade, esse fato de escrever sendo suas palavras, se dá pela sua capacidade reflexiva de fazer um levantamento bibliográfico e ter referências do processo de estruturação da sua pesquisa, abordando o seu tema a partir de uma pergunta que é criada por você. Por isso que a metodologia ela precisa estar muito clara
que o levantamento, a pesquisa bibliográfica seja realmente exploratória e você faça aí uma análise qualitativa dos textos que você encontrou, ok? Porque isso é o que faz a diferença e traz a sua capacidade de interlocução e construção do conhecimento. A outra pergunta que eu recebi é quais são os repositórios, então, já que sou eu que tenho que garimpar. Eu quero só deixar claro que você precisa ter base de dados confiáveis, né? Nunca usar site de divulgação e popularização da ciência. Por exemplo, aqueles sites que pegam os artigos científicos e fazem, né, textos em linguagem bem mais próximas, né, à linguagem oral, ao que a gente fala, para poder popularizar e divulgar a ciência. Então, você precisa entrar em sites e bases de dados confiáveis, como, por exemplo, o portal CAPES. Não exige só o portal CAPES, mas você pode ir para a Cielo, para a Revista dos Tribunais, para a Vilex, né, para várias outras bases de dados. Ou acessar realmente o Google Acadêmico, não o Google comum, mas o Google Acadêmico, e lá você fazer uma busca, ele vai lhe levar também para várias revistas científicas, tá? É muito bom que você conheça o site da CAPES. O site da CAPES, ele faz com que você tenha aí uma rede científica de textos que você vai necessitar para levantar aí a sua bibliografia, a partir do que você possa entender de ciência como um modo de compreender e analisar o mundo. Um modo de compreender e analisar o mundo empírico, tá? Um mundo que está ali cientificamente sendo observado, envolvendo um conjunto de procedimentos e uma busca de conhecimentos científicos que são capazes de mostrar uma consciência crítica como essência, um princípio de pesquisa bem fundamentado, ok? Entenda, se você vai, né, pesquisar no site da CAPES, você precisa entender como funciona a qualificação do Qualis CAPES, tá? O Qualis CAPES é um sistema que veio para qualificar a produção científica, principalmente dos programas de pós-graduação brasileiros, tá? Esses programas de pós-graduação brasileiros, no que diz respeito aos artigos publicados em diversos periódicos e revistas que eles lançam, até em análises de eventos, livros científicos, englobam áreas de conhecimento diversas, onde o método de análise ele qualifica e classifica esses textos científicos de maneira estricto sensu, ok? Quando é que surgiu esse Qualis CAPES? Isso data de 1996, 97, quando um grupo de pesquisadores estrangeiros veio ao Brasil e com uma metodologia trienal de avaliação fez aí um relatório sobre a qualidade, né, das revistas científicas, dos periódicos, principalmente das revistas de pós-graduação, tá? E como é que funciona essa qualificação? A classificação é feita pelos comitês, né? Comitês que são compostos de consultores da área A, B ou C que você está estudando, está pesquisando, e eles avaliam os critérios definidos que passam pelo Conselho Técnico Científico da Educação Superior, tá? Esse Conselho Técnico Científico da Educação Superior, ele criou uma gradação que vai do indicador A1, o mais elevado, passando pelo A2, B1, B2, B3, B4, B5, até chegando ao C, tá? Enquanto você publica numa revista científica cujo Qualis é A1 e A2, e você está em excelência internacional, né, o máximo que pode. Se você está em B1, B2, abrange a excelência nacional. Se você está em B3, B4, B5, é uma excelência de periódicos que não tem uma relevância tão alta, tem média relevância. Mas se sua publicação sai de uma revista C, ela contempla, né, um Qualis de baixa relevância científica, tá?
Então, você precisa aí entender, né, que quando você for pesquisar os seus textos para fazer o seu levantamento bibliográfico, né, a sua fortuna crítica, o seu estado da arte, seja como você queira colocar o nome, você tem que saber que você precisa buscar revistas científicas conceituadas, tá? Então, não pode pegar qualquer fonte. Isso é importante que isso fique claro, tá? E aí, é bom você, né, saber que quando nós temos revistas bem conceituadas, nós olhamos se essas revistas elas citam os textos em fontes primárias e em fontes secundárias, que foram outras dúvidas que vieram para a gente, tá? As fontes primárias é direto do original. As fontes primárias, elas não têm, por exemplo, resultados que são ditos de segunda, né, fonte, elas são ditos de primeira fonte, tá? Então, são fontes de informação que se classificam. Existem até as fontes terciárias, tá? Então, a fonte primária é o primeiro grau da informação. E aí a secundária vai ser o segundo e o terceiro vai ser de terceira a mais. É como se você estivesse dizendo o seguinte: eu li o texto do próprio autor. Esse dado vem de uma fonte primária, porque não teve nenhum tipo de análise sobre ele. Ele é original. O texto do autor disse isso, eu li diretamente no documento, no registro, na correspondência, no livro, no artigo. Por isso que constituem fontes primárias os documentos adquiridos pelo próprio autor da pesquisa, cujos documentos podem, né, ser encontrados em arquivos públicos ou particulares, tá? São considerados primários as fotografias, gravações de entrevistas, programas radiofônicos, né, ou televisivos, ou na internet, o livro do autor, o próprio artigo científico, ok? A fonte primária é interessante porque ela é dita, né, considerada como fonte original, porque não existe nenhuma análise ainda. Você que está fazendo a sua análise sobre esse dado que você está estudando, tá? É uma pesquisa que você olha para o documento, para a lei, por exemplo, e você, de maneira primária, né, em primeira mão, você faz a sua análise sem precisar de um comentador. Já a fonte secundária, ela é algo que já foi analisado, né? Que já foi estudado. É uma pesquisa que o objeto que foi reunido ali, ele já serviu de base. É preciso, quando a gente está fazendo científica, evitar essas fontes, porque foi um material já interpretado, já lido, já revisto. Você tem que ir direto no autor, tá? A fonte terciária é essa, que já é uma compilação de uma pessoa que depois citou outra, né? As fontes secundárias que retratam a informação original como conteúdo secundário. A fonte terciária que nós temos aí dentro do nosso arcabouço teórico como fontes, né, que já estão em artigos de outras pessoas, em manuais, já são fontes terciárias. Então, a fonte primária é material inédito, conteúdo do próprio autor você teve acesso, a secundária é o resultado da discussão do que já foi dito, e a terciária é a soma, né, do que já foi mastigado e já foi realmente colocado como algo já debatido, já analisado, ok? Muito bem. Agora nós temos uma pergunta bastante interessante, é como é que essas referências se manifestam no meu texto escrito, na minha escrita do artigo científico. Bem, em se tratando de escrita, eu queria dizer que a definição mais clássica da escrita é que ela é um sistema simbólico de registro que comunica aquilo que o autor quis dizer, né? O que ele registrou, que tem aí
uma definição, uma maneira própria do autor falar, né, e colocar a sua crítica. Então, é possível que esse sistema simbólico, esse sistema de símbolo gráfico, ele seja usado por todos nós para transmitir a ideia, aquilo que nós temos, né, e que nós queremos falar sobre essa ideia, tá? E esse falar sobre, ele pode ser oral, pode ser escrito, fixando ali uma linguagem, logicamente, padronizada, cujas outras pessoas vão receber essa reprodução que eu estou falando, perceber o meu raciocínio, o que eu estou dizendo, e entender essa mensagem, né, que ela deve ser entendida de maneira completa e clara. Mas existe a escrita incompleta, logicamente, e não clara, e turva, que são escritas que transmitem uma mensagem, mas deixam ali algumas dúvidas, uma dubiedade, por exemplo. E aí você precisa evitar, quando se trata de artigo científico, essa linguagem dúbia e este caráter impreciso, incompleto do uso da linguagem, ok? Porque a gente sabe que nos sistemas de sinais, né, nós podemos ali trazer para o outro a nossa memória, a nossa argumentação, o nosso entendimento e marcando ali o caráter intelectual e realmente científico sobre o tema em questão. Então, se você tem alguma dúvida ainda em questão de escrita, eu quero que você se conscientize e perceba que escrever é uma prática, assim como andar de bicicleta, tá? Você precisa praticar, escrever muito sobre o tema que você está desenvolvendo, para que você realmente traga para o seu leitor um texto claro, com coesão e coerência textuais. E o que significa isso? Significa dizer que você é capaz de fazer um texto, escrevê-lo e colocar as ideias ordenadamente, tá? E como é que você coloca as ideias ordenadamente? Lendo os outros autores, depois de fazer o levantamento bibliográfico de maneira consistente, de maneira coerente, de maneira adequada ao seu tema, né? Procurar revistas científicas conceituadas, evitar o Google geral, né? Ir para o Google acadêmico, que é mais interessante, e direto nas fontes, nas revistas científicas. Por quê? Porque há determinadas coisas, né, que precisam ficar bastante claras, tá? Uma delas é que a metodologia científica é capaz de lhe proporcionar uma compreensão da análise do seu tema e do mundo e construir um conhecimento que só acontece quando você realmente transita pelos caminhos do saber e você é protagonista deste processo, desse conjunto de ensino-aprendizagem. Eu, particularmente, não consigo perceber o ensino sem a aprendizagem sem o ensino. E são coisas que se relacionam e interrelacionam. Então, a metodologia como caminho de estudo a ser percorrido é algo que você vai atribuir o sentido e o significado àquilo que você está pesquisando, né? Se você perceber, métodos, né, é um termo que junta dois radicais gregos, meta e rodos. Meta e odos, como queira. Que são radicais gregos, né, que vão significar aí, traduzidos de maneira interpretativa, caminho através do qual você vai perceber e você vai fazer ciência, tá? Então, o conhecimento científico ele é obtido a partir de um processo metodológico, o caminho através do qual você faz a sua finalidade e, na maioria das vezes, você explica, você discute um conteúdo baseado, logicamente, em outros conteúdos e em outros autores, que aí você vai construindo aí essa sua, vamos dizer assim, estrada de conhecimentos, esse seu levantamento bibliográfico, esse seu estado da arte, sua fortuna crítica. Ao analisar um determinado assunto, se você o faz cientificamente,
você não trata apenas de explicar, mas você também vai descobrindo as relações desse assunto com outros assuntos. E aí você vai explicando, tá? Mas esse é assunto para uma outra aula. Essa a gente acredita que já trouxe para vocês o que realmente nos foi requerido e solicitado. Como criar critérios para que esse material ele seja bem fundamentado, em quais repositórios eu devo pesquisar e o que significa, né, pesquisar no portal da CAPES, ainda por cima, que são fontes primárias e secundárias, e depois como isso se revela, se manifesta na minha escrita, ok? Resumindo, seleciona-se o material quando se entende que é preciso fazer um estado da arte, um exercício de acessar bancos de dados, base de dados e minerar esses dados, garimpar os textos a partir do seu tema. E isso só pode ser feito a partir de você mesmo, porque você é conhecedor, tem um conhecimento prévio desse tema. E para isso você tem critérios. Você que vai criar, né? Vai se deparar com um monte de artigos e aí você vai lembrar que você escolheu o seu tema, você sabe um pouco sobre ele e essa é a medida que faz com que você, né, coloque seu conhecimento prévio, lendo os resumos, né, as apresentações dos textos e decidindo o que um vai contribuir, o outro não vai contribuir, o que vai aprofundar e o que não vai. Isso é uma decisão do pesquisador. Repositórios para pesquisar, além da CAPES, você vai para Cielo, você vai para Vilex, você vai para o Google Acadêmico, ok? Jamais o Google geral. E o repositório, né, da CAPES, o portal da CAPES, é bastante conceituado, porque lá estão revistas quales e ele vai levar para outros também sítios, né, outros sites da internet. Lembre-se que fontes primárias ela é direto do autor e a secundária é o que alguém citou, aquele autor. A fonte primária você não tem nenhuma análise sobre o tema, a análise será feita por você a partir do que você quer fazer relações e a fonte secundária já existe uma análise aí, então empobrece um pouco a sua pesquisa. Sempre nós orientamos de você buscar fontes primárias, quando isso for possível, logicamente, né? E isso se manifesta na sua capacidade de leitura, interpretação e construção de textos, que essa construção do gênero de discurso científico artigo requer muita escrita, muita leitura, muito exercício. Então, eu desejo uma excelente pesquisa para você. Coloco-me à disposição para melhorar, ampliar, debater e discutir esse tema. E digo a você, siga em frente, não deixe que nenhum obstáculo seja empecilho para você conquistar o seu objetivo de construir a sua pesquisa científica. Seja perseverante e não queira mágica. Guarde tempo para pesquisar. Guarde aí um espaço, né, de investimento que é o tempo. Porque tempo é vida. E vida é algo que acontece agora e não se repete jamais. Boa pesquisa e vamos lá!